Nosso encontro de hoje é uma reflexão acerca do alto amor. O alto amor é algo muito significativo e muito forte, né, em nossas vidas. Quando a gente descobre e vive o alto amor, nós somos beneficiados, né, com fim de doenças, o fim de conflitos, né, na nossa vida, né, nos relacionamentos, porque esse alto amor ele nos abastece de uma forma tal que harmoniza nosso corpo, nosso organismo, harmoniza os nossos relacionamentos, harmoniza os ambientes onde nós nos encontramos. Então é algo assim muito benéfico e que tem uma profundidade muito grande na vida de todos nós. E que por ser algo tão grande e de tantos benefícios, é algo que a gente vai conquistando aos poucos também. É um processo, né? Nós não podemos nos declarar já plenos no alto amor, pensando que a gente já aprendeu tudo, que a gente já se ama plenamente, né? Fazendo uma sondagem, analisando os nossos conteúdos, a nossa vida, as nossas atitudes, a gente vai acabar encontrando que, em algum sentido, nós ainda não nos amamos plenamente. Então, essa busca, ela é uma busca permanente. Da mesma forma que o autoconhecimento, ele é um processo que nunca se esgota, a gente está sempre se descobrindo, também o autoamor é um processo que a gente vai percebendo conforme nós vamos ampliando a nossa visão, tendo uma visão de maior profundidade, aprendendo a enxergar a vida com os olhos do eu superior, com os olhos do espírito que nós somos, nós vamos percebendo o que antes nós não percebíamos, onde que nós estamos faltando com o amor para conosco mesmo, né? Na psicologia espírita, né, podemos fazer referência a, a uma área de estudo do espiritismo dessa forma. É a psicologia espírita de Joana de Ângeles, Hernán Defoe, e outros, né, que eu cito também o Mauro Cuítico, né, que é alguém que dá fundamento para a psicoterapia que a gente pratica. Todos eles falam da importância, né, e da urgência de nós cultivarmos o alto amor. Por quê? O modo como nós nos amamos acaba sendo a medida como nós amaremos os outros e como amaremos a Deus. Então, Jesus resumiu os mandamentos dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus e o próximo serão amados da forma como nós nos amamos. Então, se nós nos amamos com oscilação, né? Se nós nos amamos sem firmeza, é assim que vai ser o nosso amor para com Deus e para com o próximo. Se nós nos amamos de uma forma superficial ou numa perspectiva ainda materialista do amor, é assim que a gente vai amar também o próximo e a Deus. É possível pensar
num amor que seja materialista? Sim, né? Um amor que é distorcido, um amor que não é verdadeiro. É aquele amor da posse, o amor egoísta, né? Um amor que só visa a realização de um explorando o outro, né? Com exigências egoístas. Então, não se vive o amor numa perspectiva de fazer o bem, de gerar o bem para os outros e para si próprio, mas é uma coisa possessiva, né? Então, existe, né, um amor que a gente poderia chamar de materialista, sim, quando a gente tem os outros na nossa vida como se eles fossem coisas, como se eles fossem posse. Então, é um amor materialista. Mas vamos fazer uso do PowerPoint que nós temos aqui. Deixa eu ver como é que eu... Adicionar... Então, aqui está a nossa tela, né, falando de autoamor. E nós já vamos partindo aqui para uma reflexão, fazendo uso de cores, para pensarmos um pouco como nós nos vemos, né? Quais são as cores da nossa personalidade. Então, eu trago aqui 7 cores, e essas cores, elas têm uma relação com chakras. E aí, será que eu vivo o amor no meu chakra raiz, aqui nesse ponto vermelho, que está relacionado à questão de trabalho? Eu vivo o trabalho amando o que eu faço, amando o meu trabalho, como algo que me realiza, que me permite servir à sociedade e que me dá prazer. Então, em relação ao trabalho, eu estou numa perspectiva de ser um lutador próspero e realizado. Se eu estou nessa perspectiva, eu estou vivendo o amor relacionado ao trabalho. Eu estou vivendo o auto-amor. Agora, se eu tenho o trabalho na minha vida como algo que é uma fadiga, que me provoca insatisfação estar naquele trabalho, eu sou insatisfeito financeiramente também, eu acho que eu trabalho demais e recebo pouco, isso me gera insatisfação. Então, se eu estou nessa perspectiva negativa, no que eu produzo, o que eu faço na minha profissão, é uma forma de eu bloquear o meu auto-amor. Não tem como alguém estar realizado, se amando, se na profissão que ela exerce existe essa insatisfação toda. Então, acho que o chamado, né, para o auto-amor é a gente exercer a nossa profissão ou o trabalho que a gente realize, né, em benefício da nossa família, da sociedade, que a gente faça isso com amor, colocar amor naquilo que a gente faz, como uma forma da gente se preencher e não da gente se sentir esvaziando. Então, eu posso trabalhar pensando só no meu esgotamento. Eu também posso trabalhar pensando no meu preenchimento, que aquele trabalho me preenche, me faz maior, né? Ele me dá satisfação. Então, me enche, né, de entusiasmo. Então, o auto-amor, na perspectiva do trabalho, a gente precisa construir nesses termos, né? Encontrando prazer no nosso
exercício profissional, nas tarefas que a gente realiza. Depois, aqui na cor laranja, né, associando o auto-amor ao chakra sexual, que é o chakra de cor laranja, esse chakra, ele diz respeito a como a gente se relaciona com a nossa família e com a nossa sexualidade, né? São as relações afetivas. Aí o afeto tem relação com a sexualidade e, sobretudo, com a família. Então, se eu vivo, né, a minha sexualidade, essa minha energia sexual de uma forma amorosa, eu vou viver em harmonia com a minha família e com a minha sexualidade. E nós sabemos que os conflitos poderão ser muito graves nessas duas áreas, né? Conflitos no âmbito familiar, né, que é algo assim muito pesado, muito difícil, né, de contornar algumas vezes. Vai exigir um esforço, uma maturidade, né, uma sabedoria nossa, porque a vida fica muito difícil quando os conflitos familiares não são dirimidos, não são compreendidos, né, não são vividos de uma forma salutar, de forma a gerar crescimento. Os conflitos familiares, eles podem ser vividos numa perspectiva destrutiva, né, de um destruir o outro. Então, a amorosidade no nosso chakra sexual vai nos colocar em harmonia, né, com a família. Tá correto. Com a família e com a nossa sexualidade. E os conflitos na área sexual também geram assim uma autodepreciação, né? Quando a pessoa não se realiza sexualmente, quando ela pensa que ela não é capaz de ter prazer ou de dar prazer, as questões sexuais não não compreendidas, né, doentias, né, os vícios sexuais deixam a pessoa num quadro de desarmonia muito grande. Então, os problemas nessa área, né, que é a falta da amorosidade, vão gerar uma perspectiva de culpa muito grande na vida das pessoas, né? De repente alguém vive com um sentimento de culpa todo o tempo e projetando culpa nos outros também. Então, o que é minha vida familiar? Tá culpando os outros, né? Porque botaram algo fora do lugar. Tá culpando os outros porque me incomodam, né? Então, o culpar o outro e geralmente essas pessoas que culpam muito os outros, elas também se culpam, se cobram demais, de uma forma até injusta. Então, a culpa, ela é, assim, um elemento que corrói a amorosidade, que destrói a amorosidade. Então, quem não está harmonizado nesse chakra vai ter um sentimento de culpa muito forte. E vai conviver com as pessoas também simulando um amor que não é o amor verdadeiro, aquele amor materialista que a gente falava lá no início, né? Que é o amor do apego, né? De a esposa achar que é dona do marido, de querer controlá-lo, de ter um ciúme exagerado, né? O marido com relação à esposa, uma mãe com relação aos filhos, ou um irmão com relação a uma irmã com relação ao irmão. Então, assim, os laços familiares, eles acabam tendo a sua harmonia prejudicada em função, né, desses apegos, né, da gente não ter compreendido, né, o que Jesus
nos colocou como sendo o amor, né, que tem uma relação muito grande com gratuidade, né, que é o dar sem querer receber nada de volta. E aí as pessoas que são muito apegadas aos familiares, que são controladoras, elas acabam exigindo, né? Eu faço, então você tem que fazer o que eu quero, né? Fazem cobranças, né? Querendo tratar o amor como sendo troca, né? E ele não é troca, ele pode ser retribuição, né? Mas a retribuição é algo gratuito. A gente retribui o amor porque deseja, porque se sente bem retribuindo, e não por uma exigência. Alguém pode até retribuir ao amor nas relações familiares por exigência, por um dever, mas isso não vai lhe preencher, isso não vai lhe satisfazer, vai ser algo penoso, doloroso. Então, não é o amor verdadeiro. Você não está, nem quem está cobrando está recebendo amor e nem quem está dando. Porque onde há amor, há leveza, preenchimento verdadeiro e gratuidade. Então, o desafio, né, nessa cor laranja é nós vivermos o amor, harmonizando as relações familiares, estando em harmonia com a nossa sexualidade. O alto amor, no chakra plexo solar, que é o amarelo, que é um chakra que tem relação com o poder, as relações de poder. Então, será que eu exerço o poder com amorosidade? Então, quando esse poder é exercido com amorosidade, a pessoa ela vai ter assim muitas ideias e muitas realizações. Vai ser uma pessoa que se sente presente no mundo, que é capaz de realizar o que idealiza. A pessoa pretende fazer algo e ela não fica esperando muito pelos outros. Ela se enche de força, ela vai lá e realiza. Então, esse é um poder fantástico, né, que muitas vezes falta a muitos de nós, né, porque a gente pensa em fazer, aí depois fica colocando desculpas, né, deixando para amanhã, para segunda-feira e não faz. Então, esse poder de realizar, né, querer fazer e realizar, ele é um poder que nos preenche, é muito satisfatório. E é um sinal de amor. Também é emancipado, né? A pessoa vive o poder numa perspectiva emancipada. O que é isso? É não depender de ninguém emocionalmente, financeiramente. É a pessoa conseguir se colocar no mundo, né, e fazer as coisas acontecerem de uma forma autônoma, sem depender. Fazer uso do seu poder pessoal. Que o chakra plexo solar é onde está o nosso poder pessoal. Eu conseguir exercer o meu poder pessoal, fazer uso do meu poder pessoal, para que as coisas aconteçam. Não ficar dependendo dos outros para que uma realização se faça real. Então, quando há desarmonia, né, nesse chakra, quando nos falta amor nesse chakra, a gente vai sofrer com baixo poder de decisão, a gente vai se sentir impotente na maioria das vezes. Assim, se vendo como alguém incapaz, que não tem habilidade, que não tem força, que não tem inteligência, que não consegue decidir e que depende da mãe para poder tomar uma decisão, que depende da esposa para poder tomar uma decisão, que depende do esposo. Não que a gente não vá consultar, que a gente não vá conversar, mas
a dependência, a ausência de poder é a subjugação. Existem pessoas que buscam relações de subjugação. Elas querem se subjugar, elas querem ser dominadas, elas querem ser governadas por alguém. E isso é a vida de escravo, né? Que não é o que Deus projetou para cada um de nós, que nós sejamos escravos de ninguém. E essa dependência, essa falta de poder pessoal é um sinal de falta de auto-amor. Porque quando a gente se ama, a gente busca fazer uso dos nossos dons, do nosso poder para realizações. E quando a gente fica ali achando que não tem esse poder, que não é capaz, é um problema de falta de autoestima, a pessoa não reconhece o seu valor, é uma postura autodepreciativa, a pessoa fica se depreciando, se jogando para baixo, se caracterizando de uma forma negativa, e fica como dependente dos outros, se subjugando aos outros. Isso é algo assim muito muito violento, né? Que pode ser uma violência imposta também, porque para que eu me subjugue num relacionamento, é necessário que alguém se permita me dominar. Então, se tem um filho que se subjuga ao pai, né? A subjugação só vai acontecer se o pai topar ser o dominador, se o pai topar tomar as decisões por ele. Se o pai disser, não, você precisa aprender a decidir, vá lá e escolha, vai lá e faça do seu jeito. Se não der certo, depois você vai aprendendo como é que é o certo. Então, a subjugação só existe quando existe também um dominador. Então, eu posso ter esse sentimento de subjugação num relacionamento, eu me prejudico, e a pessoa que topar, né, me dominar também vai se prejudicar, porque ninguém nasceu para dominar ninguém, ninguém nasceu para governar a vida de ninguém, ninguém nasceu para sequestrar o poder pessoal de ninguém. Todos nós nascemos para fazer uso do nosso poder pessoal. Então, é um sinal de falta de auto-amor nós abdicarmos desse poder, do poder pessoal, e também é falta de auto-amor você querer dominar outra pessoa, né? E não incentivá-la a fazer uso do poder pessoal que ela tem e que ela precisa fazer uso para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, esses quadros, né, de subjugação e de dominação geram a dependência emocional. Então, se nós percebemos na nossa vida que existe alguém que está se fazendo muito dependente de nós, para nós expressarmos auto-amor, a gente vai dizer para a gente mesmo, não, eu não vou dominar, eu não vou ficar tomando as decisões. Eu preciso sensibilizar essa pessoa a tomar suas próprias decisões. Eu preciso ensinar, eu preciso orientar, eu preciso motivar, porque é para o crescimento dela. Então, se eu topo dominar alguém, é falta de auto-amor em mim. Ou se eu entro numa relação me subjugando, também é falta de auto-amor. Então, o auto-amor no chakra plexo solar é fazer uso do poder pessoal para realizações e permitir que os outros também façam uso desse poder. No nosso chakra cardíaco, né, nós precisamos, para expressar auto-amor, nós precisamos nos fazer caridosos,
desprendidos, esse desprendimento aqui das coisas materiais, né? Não posso ser aquela pessoa que sofro porque não tenho determinado bem material, ou sofro porque tenho medo de perder determinado bem material, né? Então, demonstra um apego, né, exagerado aos bens materiais e condiciono a minha felicidade às posses. Então, quando a gente tem auto-amor, a gente se preenche com sentimentos nobres, com valores, os valores do Evangelho, e não vamos buscar nos preencher com as coisas materiais. Então, o auto-amor, as pessoas dizem assim, se amar é se tratar bem, correto, né? Se amar é se tratar bem. Mas, quando eu cometo uma atitude equivocada, eu tenho uma atitude equivocada, e eu não admito, eu fico me protegendo. Então, passar a mão na minha cabeça, me proteger, ficar com desculpa esfarrapada, é auto-amor? Algumas pessoas entendem que auto-amor é isso. Eu me amo, eu não vou deixar que as pessoas venham dizer que eu errei, porque eu tenho amor próprio. Então, o auto-amor, muitas vezes, é você tomar um remédio amargo. Porque o remédio, embora seja amargo, ele é o remédio necessário para o nosso bem. Então, não é ficar se enchendo, né, de perfume, se embelezando, achar que isso é auto-amor. Isso pode ser extrema vaidade. Né? Auto-amor, a gente não vai andar fedido, né, e assanhado, né? Ajeitadinho, né? Então, é autoestima, é a gente se amar, isso é verdade. Mas os exageros, as pessoas confundem, pensam que ter auto-amor é se encher de penduricalhos, né? É vestir a roupa cara, né? Uma roupa de marca. É buscar para si tudo que é caro, do que for do bom e do melhor. Não ter humildade também, dizer, não, tal produto me satisfaz. Não, tem que ser X. Então, esses preenchimentos, né, por coisas que não preenchem, não são auto-amor. Às vezes, é aquele remédio amargo, né? O auto-amor, eu, eu reconhecer que eu errei e procurar a pessoa que eu ofendi e pedir perdão para ela, dizer, olha, eu notei que não foi legal, né? Eu te machuquei, foi algo impensado, né? Mas eu vou daqui para frente buscar não cometer mais esse erro, né? E tu me perdoa pelo que eu te fiz. Então, isso pode ser algo dolorido, né? Mas é o remédio amargo. É o que a gente precisa fazer, porque aí eu estou me melhorando. Se amar é se melhorar, é se fazer alguém mais humilde, mais amoroso, mais caridoso, que sabe perdoar. Então, na medida em que eu realmente faço em mim acontecerem as mudanças que eu preciso viver, isso é auto-amor. Agora, se eu fico fugindo das mudanças que eu preciso viver e prefiro a farra, prefiro uma vida de festinha, né, de sorriso, de máscara, ignorando as minhas demandas, ignorando o que eu preciso tratar, o que eu preciso enfrentar, o que eu preciso enxergar, aí eu ignoro isso e fico numa vida de fantasia, fora da realidade, né? Pinto um mundo cor-de-rosa, fantasioso, e entro e fico nele como uma bolha. Isso é auto-amor?
Não é, porque a gente não, não está se fazendo bem. Então, amar é fazer o bem, né? Se fazer bem é auto-amor. Então, assim, pensando ainda na falta de auto-amor no chakra cardíaco. A pessoa que não tem esse auto-amor, ela vai sofrer, né, com aquelas angústias inexplicadas, né, aquele aperto no coração, aquele sentimento ruim, eu tô sentindo algo estranho, eu não sei o que é isso. Aí pode até dizer assim, é algum espírito, é algum irmão que está por aqui, que está me afetando. Não é. Às vezes, a nossa estrutura material e energética foi feita para o amor. Se eu não vivo a amorosidade, no meu chakra cardíaco, isso vai repercutir. De que forma? Eu vou começar a ter uns sentimentos ruins. Mas isso é porque é um obsessor que está perto? Não necessariamente. Muitas vezes, esse sentimento ruim, essa angústia, essa energia para baixo é resultado, né, da falta do exercício do auto-amor, da falta do exercício da caridade para com o próximo e, sobretudo, para com a gente mesmo. Né? Então, o chakra cardíaco ele é muitíssimo afetado pela ausência do auto-amor. Então, se eu percebo que o meu estado emocional ele oscila muito, eu sinto assim muita tristeza, né? Eu tenho momentos de alegria, mas no geral a energia que eu sinto em mim é uma energia de tristeza, de infelicidade, de angústia. Então, o seu chakra cardíaco está acusando, né, lhe alertando que você precisa viver o auto-amor, né? Se corrigindo, se melhorando, se embelezando eticamente, né? Existe uma diferença entre isso, uma semelhança entre ética e estética, né? A estética é aquilo que é aparente. O ético é aquilo que não é visível, são os valores. Então, o que é se embelezar esteticamente? É se encher de penduricalho. E o que é se embelezar eticamente? É você se abastecer dos valores evangélicos, né? Você trazer bons sentimentos, bons valores para a sua vida. Não vai ser visível para as pessoas. As pessoas não vão passar por você e admirar porque você está cheio de valores. Mas você vai estar satisfeito, o seu coração vai estar abastecido. E você pode, né, priorizar o embelezamento estético. Né? Você está nos trinques, na linha, mas o seu coração está angustiado. Né? Existe ali uma tristeza, né? E que, no geral, é muito difícil para nós dizermos assim, eu estou sentindo uma angústia, um aperto no peito, uma tristeza, e isso sou eu que estou gerando. Isso é resultado das minhas atitudes. É mais fácil jogar na costa de alguém, né? Preferencialmente um obsessor. Quando não, né, vai ficar culpando os outros próximos, né? Os amigos, os familiares, colegas de trabalho, dizer que você não está se sentindo bem e que a culpa é dos outros. E com esses maus sentimentos, com esse prejuízo no chakra cardíaco, a pessoa tenderá a ter uma visão negativa da vida como um todo. Aqui no nosso chakra laríngeo é onde se concentra a nossa habilidade de comunicação. Então, o que é, quando eu me amo, como é que eu vou perceber nesse chakra que eu tenho o auto-amor? Quando eu me mantenho calmo, quando eu demonstro ser uma pessoa criativa, né, porque eu verbalizo, eu ponho para fora, apresento para as pessoas caminhos criativos, propostas criativas. Aí eu sou comunicativo. E aí, esse traço de ser calmo
tem relação com humildade, né? Porque você expressa, mas você não bota uma euforia, um exagero naquilo que você está expondo, né? Você é humilde, então uma coisa mais calma, mais tranquila, sem uma euforia exagerada. E também esse traço de calma tem a ver com mansidão, onde eu apresento o que eu desejo, mas não de uma forma autoritária. Se alguém discordar, eu vou ouvir. Eu não vou me exaltar, eu não vou gritar, não vou perder a calma, porque eu estou querendo dizer e as pessoas não me ouvem. Ou então eu estou falando o que é melhor e alguém está se contrapondo à minha ideia, defendendo uma ideia contrária. Então a gente apresenta o que nós temos de apresentar, mas a gente se mantém sereno, tranquilo. Se as pessoas concordarem e quiserem abraçar o que a gente está dizendo, bem. Se não, bem também, né? Cada um faz a sua escolha. Cada cabeça é uma sentença, né? Se as pessoas preferem, né, tal candidato à presidência da República, aí eu posso expressar a minha opinião com tranquilidade, mas eu não vou ficar aborrecido se as pessoas não concordarem com aquilo que eu penso para o futuro do país, né? Então, eu não fico desequilibrado nas comunicações, né? Eu ouço, eu falo e me mantenho calmo, sereno, né? Eu não entro em desequilíbrio. Quando há um desequilíbrio nesse chakra, quando a gente não tem o alto amor, a gente adota posturas que são muito negativas, são muito ruins, né? Primeiro, a pessoa pode apresentar uma fragilidade no falar, né? Assim, uma timidez excessiva no falar, barreiras para se comunicar. Então a pessoa está travada para a comunicação. E aí já prefere nem falar, fica muito calado, a pessoa passa a vida toda só engolindo sapos, né? Então a gente precisa ser ativo, né? Fazer uso da nossa voz, né? Falar, expressar o que a gente sente, manifestar as nossas opiniões pela fala com calma, né? Com serenidade. E não ficar ali, né? Prendendo, impedindo a autoexpressão, impedindo a revelação do que você sente, do que você pensa. Pessoas que têm esses entraves aqui, né, que não estão vivendo o alto amor, elas vão acabar adoecendo da garganta. Quando no nosso chakra frontal existe o alto amor, nós nos fazemos pessoas confiantes, que têm assim uma mente organizada e uma visão ampla. Então aqui está abastecido, né, de amor. Se amar, a pessoa acaba tendo uma harmonia no pensamento, uma tranquilidade, não há turbulência. Quer ver uma pessoa não pensar? Ela tem que, se ela estiver afetada, se ela estiver afobada. Não tem a história dos testes psicotécnicos, né? Lá os psicólogos dizem assim: você tem 30 segundos para fazer tal atividade aí. Estou contando aqui. Aí essa pressão do relógio, a pessoa fica afobada. A pessoa afobada, ela pensa direito? Não pensa. Então, quando a gente se ama, que a gente é confiante, o nosso pensamento funciona melhor, de uma forma mais organizada. A nossa visão também fica uma visão mais profunda, mais ampla,
porque a gente está abastecido de amor. Agora, se eu tenho carências, se eu tenho muito ciúme, se eu não me realizo no trabalho, todas as questões negativas que eu citei dessas cores anteriores, né? Se eu estou no negativo, dificilmente o meu pensamento vai fluir. Eu vou conseguir enxergar o mundo como ele realmente é. Então, se abastecer no amor, em todos esses aspectos, né, vai nos levar a sermos pessoas confiantes, mente organizada e de visão ampla. Do contrário, né, como é que vai se refletir a ausência de auto-amor na nossa vida? Nós vamos ter ideias dispersas, né, tipo ideias incompletas. Aí a gente tem uma ideia, as pessoas começam a fazer pergunta, aí a gente não sabe explicar, eu não pensei nisso, não tinha pensado dessa forma. Ou seja, é uma ideia sem muito fundamento, uma ideia dispersa. A pessoa vive sem foco, ela não sabe nem no que pensar, não tem um projeto de vida, vive sem rumo, sem direção. E também uma pessoa muito desconfiada. Ou seja, como a mente dela não está harmonizada, ela não consegue acreditar em si próprio e muito menos conseguirá confiar nos outros. Então, é uma pessoa extremamente desconfiada. E aí a gente pensa assim, até mesmo a fé em Deus, né, fica abalada. As pessoas que têm uma mente muito conturbada, uma vida muito conturbada, estão muito no negativo, é muito difícil cultivar uma fé verdadeira. A pessoa pode até, por exigências, dizer que tem fé, mas viver a fé, quem vive a fé é confiante, é calmo, é caridoso, tem boas ideias, vive harmonia e é feliz no trabalho. E no nosso chakra coronário, a ausência de auto-amor também vai se manifestar. Mas vamos ver que quando a gente se ama, nós vivemos harmonizados com Deus e nós somos fortes na fé. Ou seja, o alto amor no chakra coronário nos mantém conectados aos espíritos superiores e a Deus. A nossa energia, tanto a que a gente emite como a que a gente recebe, são energias de padrão energético elevado, de alto padrão. Do contrário, nós seremos, se nós não temos auto-amor, nós vamos ser pessoas de pouca fé, com muito desânimo com a vida. Então, né, se a gente se percebe, ou sabe de alguém que não expressa assim ter muita fé, não busca conexão com Deus, não busca ter uma vida de oração, não busca fazer uma boa leitura, né? A pessoa vive num pessimismo, desanimada, é a falta de auto-amor no chakra coronário. Então, assim, quando a gente busca o auto-amor, a gente tem todos esses benefícios, né? Em todas essas cores, em todos esses chakras. Então, auto-amor é muita coisa. Auto-amor são muitos benefícios. Auto-amor é muito trabalho, é muito esforço, é muita dedicação. Então, não é a gente botar uma roupa e dizer que se ama. Não é a gente sair por aí com um sorriso nos lábios, dizendo eu me amo. Não. É um trabalho permanente, é uma busca, uma dedicação, e a gente se embelezando com valores, se embelezando eticamente, né? Com construtos dentro de nós. Nós muitas vezes, o auto-amor não é vivido por algumas pessoas devido à concepção que elas têm de Deus. Aí eu pergunto para vocês, como
que se vê Deus? Aqui Deus, você se conecta. Você está conectado a esse Deus que tem essa cara feia aí, brabo, justiceiro e punitivo, ou você está conectado nesse Deus que é amoroso, que perdoa, que é delicado, que gosta de abraçar, que é compreensivo, né? A que Deus nós estamos conectados. Se for para marcar aqui qual dos dois é o melhor, é bem óbvio. Mas não se trata da gente escolher racionalmente. A gente precisa fazer uma leitura dos nossos sentimentos. Quais são os meus sentimentos? Quando eu perco algo, né? Saí de casa, levando algo comigo, aí de repente perdi, aí voltei e não estava mais lá. Aí como é que eu me trato? Qual é o meu sentimento nessa hora? Né? É de dizer, perdeu dessa vez, mas aí você está aprendendo, né? Da próxima vez você vai ficar mais atento e não vai mais perder, né? Com seu esforço você vai vencer. E você volta para casa, sorrindo e tranquilo, ou você volta para casa com a cara fechada, aborrecido, se culpando. Então, é assim que a gente vai saber a que Deus que a gente está conectado. Quais são os sentimentos que nós disparamos? Quais são os sentimentos que a gente manifesta diante dos erros que nós cometemos, diante das nossas falhas? Quais são os sentimentos que a gente manifesta diante dos erros, das falhas cometidas pelos outros? Então, se eu reajo a uma imperfeição de alguém, né, compreendendo com amorosidade e perdoo, é porque eu estou conectado nesse Deus que é amoroso, que perdoa. Mas se eu fico logo enfurecido diante das falhas dos outros, se eu fico pensando logo no que eu vou falar para ofender, para machucar, que é para punir, tem que sofrer, tem que ouvir, que é para aprender. Será que a gente está com essa noção de que o aprendizado acontece apenas com dor? Não, só vai aprender se levar uma surra. Não, só vai aprender se a gente chega lá e der uma escroteada. Então, essa coisa do culpar o outro, punir o outro, julgar o outro, né, de querer fazer uma justiça em que se pensa, você errou, então precisa ser punido, né? Essa concepção de justiça, esse Deus justiceiro é que está por trás. E nós, quando eu digo assim, não é uma questão da gente escolher racionalmente, a gente precisa fazer esse sondamento, essa sondagem, buscar analisar as nossas reações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. E entender também que se nós ainda temos essa veia punitiva, né, esse justiceiro dentro de nós que quer fazer os outros sofrerem porque eles erraram, é porque isso foi nos ensinado durante muitos e muitos séculos, né? É uma herança que a gente traz do passado e que não é fácil, né, se desligar dela. Por isso, não basta a gente dizer eu quero esse ou eu quero esse outro. Esse processo de mudança, né, de se trabalhar para não ser essa pessoa que despeja dor em cima dos outros porque eles erraram.
De repente, alguém aprende muito mais, né, quando é tratado com amor. Né? Pensemos numa criança, está numa escola. Será que naquela época, em que quando a criança errava, alguém pegava a palmatória e batia na criança, naquela época as crianças aprendiam mais do que agora, né, que quando a criança erra, a professora, o professor dá aquele sorriso, diz, não, não é assim, vamos tentar fazer de outro jeito, você vai conseguir, com carinho, com amor. Como será que se aprende mais? Ainda vai ter gente que vai dizer, não, na época da palmatória eu queria ver se não aprendia. Aprendia, sim, porque quem acha que é a palmatória que tem que ser usada é porque está apegado a esse Deus aí punitivo. Porque conforme nós concebemos Deus, os nossos sentimentos vão estar conectados nesse Deus. Se nós concebemos esse Deus da cara feia, os nossos sentimentos vão ser sentimentos, né, perversos, né, cruéis, de achar que as pessoas vão crescer com dor, sofrendo. E quando a gente está conectado nesse Deus que é amoroso, que é compreensivo, que perdoa, a gente acaba fazendo fluir de nós os melhores sentimentos, né, de compreensão, de carinho, de afeto. Então, é muito importante a gente pensar acerca disso, né, e ver em que estado nós estamos, que sentimentos nós cultivamos. Nós temos na vida, né, 4 formas de aprender. Aprender com a nossa própria dor, aprender com a dor do outro, aprender com o amor do outro e aprender com o amor que eu dou. Nessas 2 formas de baixo, há o exercício do auto-amor. Porque a pessoa está aprendendo através do amor. Seja através do amor que ela recebe, seja através do amor que ela dá, ela está aprendendo pelo amor. Nas 2 formas, de cima, as pessoas que aprendem com a própria dor ou com a dor do outro, existe um apego a essa tendência punitiva ainda, né, de achar que o aprendizado tem relação com o sofrimento, que o aprendizado tem relação com a dor. Vamos conversar a respeito de cada uma delas aqui. Primeiramente, o que seria esse aprender com a própria dor? Eu chamo aqui de um primeiro estágio evolutivo, né? Quando a gente está iniciando os nossos aprendizados, que a gente está mais próximo daquele ser primitivo, né? Que ainda tem assim os traços mais animais, que não tem muita sensibilidade. Isso pode ser hoje ainda, né? Alguém que ainda tem assim muitas tendências primitivas, ainda está muito no instinto, né? Que não tem muita sensibilidade, que não usam muito da sua razão, elas vão aprender, sobretudo, com a dor, com a própria dor. Se alguém disser, fulano não anda de bicicleta nessa velocidade toda, senão tu vai te ralar. Aí a orientação entra por um ouvido, sai pelo outro. Você pode dizer, olha, o vizinho ali foi andar de bicicleta assim, tu viu que ele tá lá com a perna fraturada, se tratando. Então, assim como aconteceu com ele, pode acontecer contigo. A pessoa não está nem aí, acha que aconteceu com os outros, né? Sabe da dor dos outros, mas ela tem que sentir a dor na própria pele. Ela tem que levar a queda dela, ela tem que sentir a dor na pele dela para poder aprender. Então, esse é o estágio 1.
em que a pessoa não consegue ainda aprender com a dor do outro. No estágio 2, a pessoa ela ainda aprende com a própria dor, no entanto, ela já vai estar aprendendo mais com a dor do outro. Isso quer dizer que ela vai vendo os erros que os outros cometem e ela vai se corrigindo. Ela não precisa cometer o mesmo erro e sentir as consequências para aprender. Observando a vida, né? Observando o que funciona, o que dá bom resultado, ela já vai aprendendo com a dor do outro. No entanto, ela ainda não consegue entender que a gente pode aprender pelo amor. Ainda acha que o aprendizado é pela dor. Quando ela vê uma mãe tratando um filho com muito carinho, com muito amor, ela ainda vai xingar. Essa pessoa que está no nível 2, no estágio 2, ela vai dizer, olha ali, está estragando a criança. Porque criança que é muito coberta de carinho, não cresce, não se fortalece. Né? Tinha que ser igual como foi a minha mãe, né? Que ela ensinava era na porrada, né? Então, é assim que criança aprende. Então, assim, a cabeça, porque a pessoa ainda está num nível muito abaixo, ela não consegue ver a importância do amor. Como que o amor pode preencher alguém, pode entusiasmar, despertar dons, fazer alguém ser maior, amadurecer. Não consegue, porque ela ainda está no aprendizado pela dor. No nível mais elevado, a pessoa já começa a sentir os benefícios e que ela cresce com o amor recebido. Aí ela já começa a buscar paz, né? E uma mãe, um pai, irmãos que sejam afetuosos. Começa a valorizar isso, começa a pedir para ser amado, né? E começa a aceitar também esse amor. Porque quando a pessoa é mais rude, que ela está no nível mais atrasado de desenvolvimento, se alguém for oferecer carinho, ela tem até repulsa, ela não aceita, porque ela é muito rude, ela acha que aquilo é frescura. Então tem uma repulsa. Aqui nesse outro nível, não, a pessoa já aceita receber um mimo, já aceita receber um carinho, né? E quantos, né, não estão num casamento ou numa relação de pais e filhos ou numa relação de amigos, ainda com essa repulsa ao carinho e ao amor, ainda achando que o que tem que conduzir as relações é a imposição da dor, porque as pessoas só vão aprender sofrendo. Né? Então, as nossas crenças nesses caminhos, acreditar que o caminho do crescimento é o amor, ou que o caminho do crescimento é a dor, tem uma relação muito grande com o nosso nível de desenvolvimento. As pessoas que defendem, né, a, a violência, que defendem que os bandidos, né, para se consertarem, eles não podem ficar lá dentro da cela recebendo orientação de psicólogo e comendo, eles têm que ser levados para tortura, eles precisam ter agentes de segurança que tratem eles mal, que espanque, né? Porque bandido bom é bandido que tem que sofrer, tem que ser detonado, porque se ele não sofrer, se ele não for detonado, ele não vai ser corrigido. E aí essas pessoas ficam falando em direitos humanos, querendo humanizar a vida do bandido, né? Estão estragando. Só existe bandido porque tem esse pessoal dos direitos humanos. Então não é. As pessoas vão se abastecer no amor para se melhorar.
As pessoas precisam de cuidados, as pessoas precisam de atenção, as pessoas precisam ter as suas demandas interiores tratadas. Quem está no crime e as outras pessoas que não estão no crime, todos têm igualmente o direito de serem amados, de serem protegidos, de serem cuidados. Eu não posso dizer o cidadão de bem merece cuidados. Quem não é cidadão de bem tem que se ferrar, tem que sofrer. Então, eu não posso condenar ninguém a isso. Né? Então, quando a gente tem esse nível evolutivo, a gente compreende. Algumas pessoas não vão conseguir compreender isso. Quando a gente vê essa turma que detona, né, a assistência a quem está na marginalidade, essa turma que detona a oferta de oportunidades para quem está na marginalidade, é uma turma que acha que para eles tem que ser o sofrimento, porque é o nível evolutivo deles. Eles acham que é pela dor que aquelas pessoas vão crescer. E que se oferecerem muitas coisas para elas, elas não vão crescer. Se oferecerem oportunidades para elas, elas não vão crescer. Então, não tem que oferecer nada para eles, só para quem é cidadão de bem. Então, essa discriminação, né, é própria também de mentes mais atrasadas, que acham que direitos podem servir para alguns e outros não são merecedores de direito. Então, Deus não abandona nenhum de seus filhos. Todos continuam, façam o que fizer. Todos continuam filhos de Deus. Todos continuam amados. Todos continuam merecedores de oportunidade. Então, essa visão punitiva, né, de alguns, engraçado que quando tem essa visão punitiva, é sempre para o outro, né? Porque se o filho da vizinha faz uma coisa errada, aí eu posso até defender uma punição bem forte para ele. Mas se fosse alguém da minha família que cometesse o mesmo erro, aí eu já ia mobilizar Deus e o mundo para que ele não sofresse punição. Então, é sempre dois pesos e duas medidas. Por que a gente não pede uma coisa só para todos? Né? Que todos sejam amados, que todos sejam felizes, que todos sejam respeitados, que todos sejam vistos como filhos de Deus. E aí, aquela sensibilização lá do nível 3, que a pessoa começa a aprender, começa a crescer, a se abastecer no amor que ela recebe, depois, e ela, assim, no amor que recebe, ela cobra uma mãe carinhosa, uma mãe afetuosa, um pai carinhoso, um pai afetuoso. Aqui nesse nível 4, já não é mais o nível da cobrança, é o nível da oferta. A pessoa percebe que o amor não é algo que se cobra, amor é algo que se dá. Então, se é um filho, né, tem criança, né, que dá show na família e que corrige os pais, né, quando eles vêm com grosseria, com uma agressividade desmedida, eles faltam com carinho, a criança vai lá e arranca o carinho. A criança vai lá e faz o mimo e vai domesticando essas feras que são os seus pais. Então a pessoa já se preenche e o aprendizado dela já é no caminho da oferta do amor. Desde criança, quando o espírito já está evoluído, desde cedo, ele já manifesta essa amorosidade. Então é assim, essa ideia, né, desses caminhos do nível 1, 2, 3 e 4, um pouco para nos dizer que nós devemos buscar um nível de maturidade em que nós não ficamos esperando a dor para aprender, nem ficamos desejando a dor para o outro para que ele aprenda, e nem ficamos cobrando
o amor de ninguém. Mas a gente vai lá e ama por primeiro. A gente vai lá e oferece o amor. Porque se alguém está vazio de afeto, de amorosidade, ao invés de eu cobrar, se a pessoa está vazia, o que ela vai me dar se ela está vazia? Se eu percebo que alguém está vazio, qual deve ser a minha atitude mais sábia? Ir lá e oferecer amor para essa pessoa. Se eu já consigo perceber dessa forma, se eu já consigo fazer essa leitura, se eu não sou um primitivo que vejo uma pessoa vazia de amorosidade, vazia de senso moral, aí eu vou lá e castigo a pessoa, vou lá e espanco, vou lá e bato, vou lá e maltrato, vou lá e excluo, né? Porque eu estou mais ou menos no nível dela também, vazio de amor. Quando a gente está preenchido de amor, quando a gente se ama profundamente, quando a gente vive esse alto amor, a gente corrige as outras pessoas com muita amorosidade. A gente percebe os equívocos que os outros cometem e a gente não deseja o mal para eles. A gente planeja uma forma deles saírem daquela situação. Eu vou levar o bem, como São Francisco diz, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, onde o ser humano vive situações degradantes, né? Seja degradação moral, degradação mesmo da material, né? Uma miséria. Onde está faltando amor, onde tem ódio, raiva, rancor, eu tenho que levar o amor. Eu não posso dizer, não, fez o mal, tem que sofrer. É olho por olho, dente por dente. Isso é lá na época do Moisés. O que Jesus nos ensinou não é isso, né? E São Francisco sintetizou também. Então, onde a gente enxerga que existem faltas, vamos oferecer aquilo que está faltando. E não ficar acusando, punindo, né? Porque essa atitude acusatória, punitiva, que quer incutir a culpa na cabeça do outro, é própria de quem está num nível de consciência básico ainda. Ainda tem um caminho aí para ser trilhado, né? Para se auto-melhorar, se tornar uma pessoa mais amorosa. Então, quando a pessoa está nesses níveis mais inferiores, que valoriza a punição, que valoriza a dor, sobretudo, como aprendizado, elas olham para a sua própria história de vida e fazem uma interpretação, né, como vítima, né? Eu sofri muito, a minha vida foi muito sofrimento. Me faltou isso, né? As pessoas me tratavam mal, a minha infância foi uma desgraça, eu não tive isso, não tive aquilo outro. A pessoa só enxerga a dor também. E tem a mãe como uma vilã, o pai como um vilão, irmãos ou outras pessoas da sua vida, da sua infância, como vilões. Porque a pessoa está nessa mentalidade da dor. É possível passar por situações difíceis, né, e fazer uma leitura onde a gente não se sinta a vítima, né? Eu posso perfeitamente imaginar aqui um jovem que o pai tenha abandonado a família e que ele tenha sido entregue para outra família, porque a mãe não tinha condições de cuidá-lo, e aí ele pode descrever a história dele como sendo o de uma vítima, né, que foi abandonado pelo pai, que foi criado por uma outra família. E também ele pode enxergar, se ele tiver no nível de consciência mais amorosa, ele pode pensar assim: meu pai teve a missão dele, ele errou por ter abandonado
a minha mãe, mas eu sou grato pela vida que ele me deu, e na falta dele apareceu uma outra família para cuidar de mim. E hoje eu estou aqui para contar essa história, e eu agradeço muito pelo dom da vida e por ter sido amparado por uma outra família, onde eu fui amado. Então a pessoa pode se pintar de coitada, ou pode, né, assim, numa leitura mais madura, se perceber como alguém que foi amparado na vida. Então, como que eu vejo os outros? Será que eu vejo os outros como os outros que fizeram parte da minha vida ou que fazem parte da minha vida? Eu os vejo como pessoas que me oferecem amor, que cuidam de mim, que se preocupam comigo. Eu consigo enxergar o amor que eles me oferecem. Sempre há, né? Sempre há esse amor e nós podemos perceber se nós já tivermos olhos para perceber o amor, para perceber que nós somos amados, que a gente recebe cuidados. Pode ser que nós não tenhamos ainda a maturidade e que nós não consigamos perceber. Aí o que a gente vai registrar de informação dos outros? As coisinhas pequenas, né? As birras. E aí a gente vai dizer que os outros fazem a gente sofrer. Os outros são vilões. É porque é o nosso olhar que só consegue enxergar, né, a dor, as falhas, né? É onde a gente está conectado. Mas conforme a gente vai amadurecendo ao longo das várias encarnações, por um esforço próprio, uma autocrítica, será que eu estou enxergando só o lado negativo das pessoas? Só pintando as pessoas como vilãs e me colocando como vítima? Será que eu consigo perceber a importância que as pessoas têm na minha vida? O que elas me ofereceram? As coisas boas que realizam para mim? O quanto que é importante para mim poder conviver com elas, né? ter a amizade, né? Conviver com esse familiar. Então, você pode fazer uma leitura mais amorosa, né? De ser grato por por essa família, né? Por essas pessoas que nos beneficiam de alguma forma. Tem mãe, né, que faz muito, muito, muito pelos filhos. Mas o filho não consegue perceber o amor da mãe por ele só consegue perceber os defeitos dela. Aí tem mágoas com relação à sua mãe. Isso tem relação que esse filho ele está num nível evolutivo inferior. Então ele só se liga nas dores. Ele não enxerga o amor. O amor está ali, está expresso, mas ele ainda não tem capacidade de enxergar. Então nós devemos nos esforçar, né? Fazer essa autocrítica para que a gente abra os olhos, esteja mais atentos para enxergar mais o amor do que a dor. Essa visão maniqueísta, né, ela é uma sombra, uma ilusão, uma armadilha. O que é a visão maniqueísta? É aquela história lá do desenho animado, né, que tem o bom e o mal. E a gente pensa que a vida é assim. De um lado estão os bons e de outro lado estão os maus. Aí eu vou lá para o centro espírita. A nós encarnados que estamos aqui, que nós somos espíritas, nós somos os bons. Aí esses desencarnados que ficam por aí perambulando são os maus, são os demônios, são os desorientados. E não é isso. A gente depois vai ver com calma, olhar de perto. Aquele que está pintado de bonzinho é o que está prejudicando o outro que está desencarnado, que podia seguir o caminho dele. Então, quem está prejudicando quem? Então, é uma ilusão essa ideia de que aqui está o bom e aqui está o mal.
Em nós existe a bondade e em nós existe também uma maldade a ser corrigida, tal como em todas as pessoas. Como ninguém é perfeito, as imperfeições, vamos imaginá-las como sombras. É a maldade, é o que tem que ser corrigido. Existe uma pessoa aqui na Terra que não tenha nada para ser corrigido? Então, aquilo que ela precisa corrigir é a maldadezinha que tem nela, é a sombra que precisa ser iluminada. Cada um de nós carrega algo para ser corrigido, uma certa maldade. Então, nunca queiramos nos pintar como os bonzinhos e os outros como os maus. Porque às vezes alguém está ali falando do irmão que não presta, que é o mal, e a gente vai olhar de perto e não é bem aquilo. Aquele irmão é uma pessoa boa. Ele tem as suas imperfeições, mas ele tem também a sua bondade. Então, o maniqueísmo de dizer que tem o bom e o mal. Todo mundo que é maniqueísta sempre diz que é o bom e o outro é o mal. Isso é uma ilusão. Se a gente resolve viver essa ilusão, a gente vai viver limitado. A gente vai deixar de corrigir em nós o que precisa ser corrigido, por causa de uma ilusão que a gente criou. Aí o que eu acabei de falar aqui sobre a obsessão, né? Quem é que obsedia quem? Quando a pessoa faz uma reclamação, aquele que está reclamando pode ser o verdadeiro obsessor. Pais e filhos. Quem faz quem crescer? Então, pensando assim nessa coisa da maturidade, né, nós diríamos logo que os pais são aqueles que têm maturidade e as crianças são os que não têm maturidade. Portanto, os pais fazem os filhos crescerem. Isso é verdade. Mas esses rótulos de pai e de filho são meros rótulos, né? Uma criança pode ser um espírito evoluído e que está ali convivendo com aqueles pais para fazê-los aprender. E no fim das contas, né? Todos nós aprendemos uns com os outros. Nós só precisamos nos permitir, né? Aprender com pessoas de qualquer cor, aprender com pessoas de qualquer orientação sexual, aprender com pessoas de qualquer classe social, aprender com pessoas de qualquer partido político, aprender com pessoas de qualquer orientação religiosa, aprender com pessoas de qualquer idade, sejam elas crianças, né, idosos, bem velhinhos, todas as pessoas, né? Nós podemos aprender uns com os outros sempre, né? E se fechar em rótulos é se fechar a esse crescimento, né? Então, o auto-amor nos dá essa clareza de percepção, nos faz enxergar a verdade na perspectiva espiritual e uma abertura para aprender sempre, porque quem se ama é aprendiz. Quem tem auto-amor está sempre aberto a aprender mais, com pessoas de qualquer características. Quando a pessoa não se ama, aí ela escolhe as pessoas com quem ela vai aprender, as pessoas com quem ela vai conversar, quem são os cidadãos de bem, quem não é cidadão de bem, e começa a criar exclusões, marginalização, discriminações, né? Isso tudo, né? Essas cisões, essas fissuras que a gente quer provocar na sociedade, entre as pessoas, são resultado das feridas que nós temos dentro de nós mesmos, né? Das fissuras, das cisões que nós criamos dentro de nós, no nosso modo de olhar. Então, o auto-amor, ele vai nos fazer ter essa percepção do todo, né? De que nós somos parte do todo, que todas as pessoas são importantes, que nós estamos todos juntos, somos todos merecedores do amor de Deus. Então, essa visão da totalidade, sem querer ter os eleitos e os não eleitos,
né? Nós estamos todos no mesmo barco. Embora tenhamos grau de consciência diferenciado, mas nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos perder a nossa humildade, né? Nós estamos todos juntos nessa marcha evolutiva, no aprendizado do amor, aprendendo a se amar, aprendendo a amar os outros a cada dia. Então, nós devemos ser heróis da nossa própria jornada. Não esperemos que ninguém venha nos salvar. Quem se ama, constrói a sua própria salvação. Então, não fiquemos à espera de Salvador da pátria. Façamos o amor acontecer em nossas vidas. Mobilizemos as nossas forças internas para a promoção da luz. Então, nós temos a nossa luz interior, a nossa capacidade de amar. A gente só precisa promover, deixar essa luz brilhar através dos nossos gestos, das nossas atitudes. Então, mobilizemos as nossas forças para que a nossa luz interior brilhe no nosso jeito de ser, no nosso jeito de sentir, no nosso modo de agir, no nosso modo de olhar, de ler a realidade, de interpretar as realidades. A meta da nossa jornada é sempre a superação das nossas próprias sombras. Então, eu não posso querer ser um super-herói de querer resolver a vida dos outros tão somente, né? O herói da sua própria jornada, o verdadeiro herói, é aquele que se propõe a superar as sombras que cada um de nós carrega. Todos nós temos sombras, que são questões nossas que não estão banhadas de amor, que ainda não foram preenchidas por amorosidade. E a amorosidade é luz. Como é que se combate uma sombra? Com luz. Só que essa sombra, essa luz é o sentimento, né? É um sentimento, é uma amorosidade que ilumina, é um jeito generoso, é a capacidade de perdoar, é o carinho, é a tolerância. Isso é luz. Que às vezes a gente fala em luz, as pessoas pensam na luz da vela, é uma luz forte que ofusca a vista. Essa luz é aquilo que clareia, aquilo que torna a vida leve, que traz harmonia. É uma luz de sentimento. É uma luz visível muito mais aos olhos do coração do que aos olhos físicos. Então, que nós tenhamos essa disposição, né, para cultivarmos o alto amor, o nosso crescimento em amorosidade. O meu muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, acompanhe nossas outras produções. Nós temos outros vídeos na nossa página no YouTube. O nosso canal é Consultório Equilíbrio. Vá lá, inscreva-se, deixe seus comentários e vamos dar continuidade a esse diálogo. Estamos sempre abertos a contribuir com você.